Eterno, bendito seja o seu nome para sempre. Escreveu com a sua mão, Zahor et Yom HaShabbat Lekadishô. Lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. Desejo a todos vocês Shabbat Shalom Lekulam. Shabbat Shalom a todos. Que o Eterno te abençoe, te guarde. A você, sua casa, sua família e toda a sua parentela. Nessa tarde, nós daremos continuidade ao estudo da porção Miketz. Ao fim, chegou ao fim. Ao fim chegou o sofrimento de Yosef. Ao fim chegou o seu sofrimento. Nessa tarde eu quero que vocês atentem bem para dois personagens que vai serem protagonistas, vamos dizer assim, no final dessa porção. Não trata-se nem de Yaakov, nem não trata-se também de Yosef. Eu quero focar nessa tarde na diferença entre Yehuda, Judá, e Reuven, Ruben. A diferença desses dois, eu posso dizer, da água para o vinho. A diferença que há da água para o vinho. São composições diferentes, estruturas diferentes. Apesar de serem filhos do mesmo pai, da mesma mãe, irmãos, tanto de pai como de mãe, eles são totalmente diferentes. E por causa disso, fica claro, e mais do que claro, que Reuven não tinha nenhuma condição, apesar de ser o mais velho, de ser o primogênito, ele não tinha condição de liderar os seus irmãos. E nós vamos ver, porque a Torá já nos mostrou isso no capítulo 38 de Bereshit, o porquê que o Eterno focou em Yehuda, escolheu a tribo de Yehuda para trazer o Mashiach. Não era a tribo mais perfeita, não era o filho mais perfeito, muito pelo contrário, cometeu muitos erros. Mas a diferença da água para o vinho de Yehuda para os seus irmãos e principalmente para Reuven é justamente essa. Erros todo mundo comete. Mas o que diferencia um dos outros é a capacidade de reconhecê-los e se arrepender. É isso que chamamos de Teshuvá. Então Yehuda, ele é um personagem que chama muita atenção do povo da Teshuvá. Porque nós aprendemos com ele. Nós aprendemos a forma realmente de buscar ao Eterno com humildade, que somente alguém que se porta com humildade reconhece os seus erros e, consequentemente, se arrepende deles. Ninguém jamais conseguirá se arrepender dos seus erros, dos seus pecados, se não for humilde. Ninguém. Ninguém se arrepende sem ser humilde. Porque, em primeiro lugar, para se arrepender, tem que reconhecer que errou. Reconhecer o erro. Reconhecer que errou, que cometeu um erro. Não transferir a responsabilidade para outros. Então o arrogante, ele nunca reconhece que errou. Ele sempre coloca a culpa em alguém. Ele sempre coloca a culpa em algum fato, em alguma situação. Nunca ele errou. Então nunca se arrepende. Às vezes as pessoas falam que se arrepende da boca para fora, mas o interior está completamente fechado a Teshuvá, fechado ao arrependimento. Nós vamos ver isso agora de acordo com as escrituras, mostrando os textos. O primeiro texto dessa tarde, por favor, abra, onde paramos inclusive, Bereshit, Gênesis, Bereshit, capítulo 42, a partir do verso 21. Vamos ler o verso 21 e vamos ler o verso 22.
Diz assim a tradução. Disseram uns aos outros. Na verdade, somos culpados. Presta atenção. Os irmãos de Yosef. Vaiomeru. Ish el achiv. Aval ashmim anachnu al achinu asher rainu tsarat nafsho behit neno eleinu velo shamainu al ken ba eleinu hatzara hazot. Na verdade, somos culpados do que aconteceu com nosso irmão. Ele estava angustiado e pleiteou conosco. Nós o vimos. Nós o vimos. Nós olhamos para ele. Nós o vimos. Mas não o ouvimos. Nós o vimos com os nossos olhos, mas não ouvimos com os nossos ouvidos. Nós vimos com os nossos olhos, mas não ouvimos com os nossos ouvidos. Vimos com os nossos olhos, mas não ouvimos com o ouvido do nosso coração. Vimos com os nossos olhos, ouvimos com os nossos ouvidos, mas não ouvimos, não o escutamos, ou seja, não prestamos atenção nele, não prestamos atenção, não o consideramos. Agora, é óbvio que quem falou isso não foi Reuven, porque o próximo a falar é Reuven. O próximo a falar. Quem falou isso aqui? É aquele que mais está falando. Yehuda. É o que mais toma a palavra. Yehuda. Yehuda, segundo os sábios, falou o verso 21. E agora Reuven vai falar o verso 22. Va'ya'an Reuven Otam lemor. Va'ya'an Reuven Otam lemor. Então, Reuven respondeu-lhes. Reuven respondeu para os irmãos que estavam conversando sobre isso, dizendo uns aos outros isso. Nós somos culpados. Nós vimos o sofrimento dele, a sua angústia, a sua alma angustiada. Ele falou conosco e nós não o ouvimos. Por isso tudo isso recaiu sobre nós. Mas Reuven, ele não aceitou isso. Ele não aceitou ser incluído em nós o vimos, mas não o ouvimos. Nós vimos a sua angústia, mas nós não o escutamos. Nós vimos a sua angústia. Nós vimos a sua alma angustiada. Nós vimos ele pleiteando conosco. Ele clamando a nós. Ele tentando fazer nós o escutarmos, mas nós não quisemos. E por isso toda essa angústia nos sobreveio. Por isso que agora nós estamos falando e não estão nos escutando. Reuven diz, não me coloquem nisso aí. Reuven, Va'ya'an Reuven Otam lemor. Reuven respondeu para eles dizendo, espera aí, Haló amarti alechem lemor. Al tehiteu ba'yeled velo shemaitem
Vegam damo ine niderash. Eu não disse a vocês, não façam nada de errado com o rapaz. E aqui não é rapaz, veja o termo que é usado por Reuven. Vai, Eled. E Eled é criança. E Reuven chama Yosef, de 17 anos, de criança ainda. Não façam nada de errado com a criança, com o menino. Vocês não fizeram caso disso, agora vem o resultado do seu sangue. Vem o resultado do seu sangue. Ele está dizendo, eu não me incluo nisso. Eu não fiz isso errado. Vocês fizeram errado. Vocês não me escutaram. Eu disse o que era para ser feito e vocês não fizeram. Porém, nós sabemos muito bem que se Reuven fosse um líder de verdade, ele teria feito o que ele disse. Ter pego o menino, ter levado pega o menino e leva para o pai de volta. Pai, não dá, o pessoal lá não... Os irmãos não querem conviver com ele, vai dar problema. Não envia ele mais para lá, não. Para não acontecer uma coisa pior. Eu tirei ele do buraco, trouxe aqui. Tá? Então, a melhor coisa é dar um tempo, deixa ele crescer mais um pouco. Reuven, ele não teve a capacidade. E ele errou como todos os irmãos erraram. Todos reconheceram o erro. Ele não. Ele não reconhece o erro, não. Eu falei para vocês. Mas por que não estava lá na hora para defender o menino, como ele fala? A criança. Por que não estava lá na hora? Por que não exerceu a sua liderança para tirá-lo do buraco? Essa é a pessoa arrogante. A Torá nos mostra aqui aquela pessoa, e a pessoa arrogante é algo terrível, porque ela se acha a pessoa mais correta do mundo. Ela se acha a pessoa mais perfeita do mundo. Fala que não, eu sei que eu tenho erros, eu sei que eu tenho defeitos, mas na verdade, na mente dela, ela não vê erro nenhum. Ela só vê os erros dos outros. Ela nunca acredita que errou. Ela nunca aceita que está errada. Ela nunca aceita que cometeu um erro. O erro é sempre do irmão. O erro é do clima. O erro é do horário que passa muito rápido. O erro é do sal, o erro é do açúcar. Tá doce demais, ou tá sem açúcar, tá salgado demais, ou tá sem sal. O erro é do clima, tá quente demais, tá frio demais. Chove demais, chove de menos. A pessoa não se decide, não sabe o que quer. Como um amigo que eu tenho que reclama que a mulher liga para ele o tempo todo. Essa mulher me liga o tempo todo. O tempo todo. Aí a mulher às vezes passa um tempo sem ligar para ele. Ele fala, opa, a mulher não me ligou. Será que ela está me traindo? Será que ela está com outro homem? Ô meu amigo, você tem que se decidir. Você quer que ela ligue para você ou que ela não ligue? Quando liga você reclama. Quando não liga você reclama. Reclama de tudo. Fala de tudo. Todo mundo está errado, menos você. Essa é a pessoa arrogante. Esse é o arrogante. Nunca chegará ao arrependimento. Como chegará se não reconhece o erro, gente? Arrependimento, você se arrepende de um erro que você cometeu, de um pecado que você cometeu, ou de erros ou de pecados. Mas como é que você vai se arrepender se você nunca reconhece? Coração travado. É o arrogante. Tem que ser humilde. Tem que ser humilde. Para reconhecer, por exemplo, que vive há muito tempo debaixo de doutrinas de homens.
para reconhecer há muito tempo que vive velhas estruturas criadas por seres humanos. Mas não adianta, mesmo você mostrando a escritura sagrada no seu contexto original, a pessoa continua na mesma estrutura pagã de sempre. É o arrogante. Vai fazer o quê? É a escolha de cada um, né? Cada um escolhe o seu próprio caminho. Cada um tem o direito de escolher, cada um tem o direito de reconhecer o seu erro ou não. Tá? Aquele que reconhece o seu erro alcançará misericórdia. Mas aquele que não reconhece vai fazer o quê? Provérbios 28. Provérbios 28. Provérbios 28? Não é Provérbios 28? Fala. É. Eu tenho quase certeza, né? Eu vou ter essa certeza agora, se é isso mesmo. Vamos lá. Provérbios 28, verso 13. Quem esconde os seus pecados? Quem esconde os seus pecados? Provérbios 28, 13. Quem esconde os seus pecados não será bem-sucedido. Mas aquele que confessa e abandona o pecado, obviamente, alcançará misericórdia. Aquele que reconhece, que confessa. Agora, aquele que esconde, ou seja, esconde no sentido de não só de esconder que tem pecado, mas principalmente esconder de si mesmo. Esconder de si mesmo que tem esse pecado. Não reconhecer esse pecado. Feliz é a pessoa a quem nunca falta o temor. Mas aquele que endurece o coração, feliz é a pessoa a quem nunca falta o temor. Irat. Irat, mesmo valor numérico de Torá. Ou seja, feliz é a pessoa que não falta a Torá no seu coração. O ensino de Adonai. Mas aquele que endurece o coração, cairá em desgraça. Quem endurece o coração, quem não reconhece os seus erros, cairá em desgraça. Cairá em desgraça. O pecado é a transgressão da Torá. O verso 9, por exemplo, do capítulo 28. Se você está ainda em Provérbios 28, se uma pessoa não dá ouvidos à Torá, não ouve a Torá, não escuta a Torá, não presta atenção na Torá, não ouve no sentido de não dá atenção. Até ouve, até lê, mas não dá atenção. Como o texto diz aqui, nós ouvimos, mas não o ouvimos. É isso que quer dizer ouvimos. É dar atenção. Porque eles ouviram ele gritando, ele falando, ele pleiteando, mas não deram atenção. Não é que não ouviram, que taparam os ouvidos, não. É que a palavra entrava para um lado e saía pelo outro. Não prestou atenção. Quem não presta atenção na Torá, quem não observa a Torá, quem não ouve a Torá, até mesmo a sua oração é uma abominação. Vamos voltar para Reuven, né? Reuven. Temos que aprender em tudo, em todo momento, né? A Torá nos ensina em todo momento. A Torá nos ensina os acertos e também nos ensina os erros das pessoas. Para nós não errarmos da mesma forma. Porque a pessoa sábia é aquela que aprende com o erro dos outros. A pessoa normal é aquela que aprende com os próprios erros. Essa é a pessoa normal. O sábio aprende com o erro dos outros. Bom, se eu sei que o que ele fez é errado, eu não vou fazer também porque vai ser errado do mesmo jeito. Então, se eu já sei que isso é errado, se eu sei que essa forma de agir, essa forma de pensar, essa forma de realizar está errada, eu não vou fazer. Eu não vou fazer para colher consequências e chegar à conclusão que isso é errado. Se eu já sei que é errado, não faço. Esse é o sábio. O normal, não. O normal, ele vai lá fazer para quebrar a cara, para depois que quebrar a cara, ele falar, rapaz, realmente é errado mesmo, não faço mais. Se arrepende, não faz mais. E o tolo é aquele que mesmo com seus próprios erros não aprende nunca. É o arrogante, é o tolo. Vamos lá.
Nós o vimos, mas não o ouvimos. Com exceção de Reuven, todos reconheceram que eram culpados, pecadores. E novamente, assim como Yeshua, como falamos pela manhã, assim como Yeshua, que foi visto pelos judeus, pelos seus irmãos, foi visto pelo povo de Israel, foi visto e é visto até hoje, é visto até hoje. Talvez, não como deveria ser visto, porque realmente fizeram o que fizeram com Yosef, né? Mudaram o seu nome, colocaram uma outra roupa nele, uma outra roupagem, como se ele fosse de outro povo, como se ele tivesse outra língua. Mas a verdade é que o povo de Israel o viu, mas não o ouviu. O que falta para muitos é ouvir o que ele disse. Não só para o povo de Israel, não só para os judeus, mas também para as nações. As nações precisam ouvir o que ele diz. Estava conversando um dia desses com uma pessoa, não vou citar o nome, um amigo, e ele falava, né, sobre Yeshua, que é mais as coisas, o que Yeshua ensina é mais fácil, vamos dizer assim, é mais acessível, é mais fácil do que você estudar, entre aspas, o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é mais difícil, as coisas, é mais complicado, é mais duro, é mais pesado. Eu falei, olha, se você ler o Sermão do Monte, que é muito famoso, né? As pessoas todas já ouviram falar. Mas será que as pessoas ouvem realmente o que Yeshua diz? Será que as pessoas conhecem? Porque muitas vezes conhecem a figura. Conhece a figura. Ou seja, viu a figura. Mas será que ouviu? Mas será que as pessoas ouvem Yeshua? O que Yeshua ensina? Pergunta. O que ele ensina? O que ele diz? O que é que ele diz? O que é que ele diz? O que é que ele disse? O que é que ele ensinou? A pessoa não sabe. Mas o que é que ensinou? Veja o que ele diz, ouça. Não veja só ele, ouça ele. E o que Yeshua ensina? Não vim abolir a Torá, nem os profetas, nem um iud, e nem um cotes, nem um traço. Veja, quem ensinou isso entre os rabinos? Que nem um traço da Torá passará. Quem ensinou entre os rabinos que a justiça do ser humano deve exceder a dos perushim vesoferim, a dos fariseus e dos escribas? A justiça. E o que é justiça de acordo com as escrituras? A obediência cuidadosa de todos os mandamentos de Adonai diante dele, diante de Adonai, não para o ser humano, para o eterno. Como ele, não como o ser humano manda, não como as doutrinas mandam e ensinam. Como ele nos ordenou fazer, será a nossa justiça. Devarim, Deuteronômio 6, verso 25. Verso 25. Yeshua diz, a sua justiça, por isso que ele fala, nem um iud, nem um cotes da Torá passará. A sua justiça tem que exceder, senão vocês não herdarão o reino de Adonai. Ora, se a justiça tem que exceder, aí Yeshua explica
Eu vou dizer a vocês como tem que exceder. Você tem que viver a Torá plenamente. Quando a Torá diz não assassine, não é só planejar assassinato de alguém. Basta você odiar alguém no coração, que você já é um assassino. Basta você humilhar alguém em público, que você já é assassino. Que coisa pesada, hein? De se ouvir. Eu digo a vocês o seguinte: qual rabino da terra até hoje, o sábio que ensinou como Yeshua, quando ele diz: se você olhar para uma mulher e desejá-la, você olhar para uma mulher, para uma outra mulher, uma mulher casada, tal, e desejá-la, possuí-la, possuí-la, desejar na mente, você já cometeu adultério. Que coisa pesada, que coisa. Só pensar, eu nem falei nada para ela e nem cometi o ato em si. Qualquer rabino vai ensinar você. Não, você tem. Quando você comete o ato é que você cometeu o pecado. Mas se você pensou apenas e depois deixou para lá, não. E Yeshua disse: opa, a justiça tem que exceder. É muito mais difícil, entre aspas. É muito mais pesado. Quem disser que é mais fácil é porque nunca ouviu Yeshua. Nunca ouviu ele falar. Qual sábio que vai dizer para você, nunca jure? A Torá diz isso. A Torá fala mais ou menos isso. Não chega a dizer, nunca jure. Não. Mas ela vai dizer, é melhor você não jurar do que você jurar e não cumprir. Porque se você não jurar, se você não prometer, você não está cometendo pecado. E Yeshua fala, sabe o quê? Não jure de jeito nenhum. Nem pelo céu, nem pela terra, nem por Yerushalayim, nem pelo trono do Eterno, nem pelo seu próprio fio de cabelo, que você não pode impedir que um fio preto se torne branco. Que a sua palavra seja sim ou não. Fica prometendo não. Sim ou não. Faço ou não faço. Faça ou não faça. Mas não prometa. Quem ensinou isso? Só o Mashiach. Isso é muito pesado. Entre aspas. Quem ensinou como ele a amar os vossos inimigos? A amar as pessoas que te odeiam? Quem? Isso é muito pesado. Quando ele fala, quem ama o próximo, quando o próximo te ama, isso é muito simples, porque até os pagãos fazem isso. Amar quem ama eles. Vocês têm que amar os vossos inimigos. Ele tirou isso da Torá. Ele planificou, ele trouxe à existência o que as pessoas liam, liam, viam, mas não ouviam o que a Torá diz. Quando a Torá diz, quando você vê o boi ou o jumento do seu inimigo perdido, devolva para ele. Quando você passar e ver o boi ou o jumento ou qualquer outro animal do seu inimigo abarrotado a ponto de sucumbir, não passe de largo, fazendo de conta que não viu, volte, desate a carga e entregue à pessoa que te odeia. É isso que significa. Ele só fez planificar, dizendo, ame aos vossos inimigos, abençoe os que te perseguem. Não revide, não se vingue. Quando alguém te bater de um lado, ofereça o outro. Ou seja, se alguém te machucar com palavras, se alguém te maldizer, se alguém levantar falso testemunho, calúnia contra você, não faça o mesmo. Não faça, ofereça o outro lado, ou seja, não revide. É muito pesado. É muito difícil. É difícil. O que eu quero dizer é que ele não veio facilitar, ele veio planificar, é diferente. A facilidade, na verdade, é a facilidade de entendimento do que fazer e do que não fazer. Mas dizer que ele veio facilitar, não. Veio não. Mas não veio mesmo.
Nunca vi, e olha que eu já li muitas biografias de muitos sábios. Eu já vi ensinamentos, claro que não de todos, mas os principais eu já dei uma boa lida. Nunca vi tal nível de obediência à Torá, tal nível de justiça. Nunca. Mas não é possível. Yeshua fala isso mesmo. Fala, meu amigo. Ouça ele. Você vê, mas você não ouve. Sabe o que ele diz também? Você sabia que ele disse... Você sabia que ele disse... Preste atenção no que eu vou dizer. No mundo vindouro, o Filho do Homem enviará os seus anjos para tirar todas as pessoas, todas as coisas que fazem o pecado. Todas as pessoas distanciadas da Torá. Nenhuma ficará no mundo vindouro. É o que ele diz. Ele diz isso, está lá escrito. Ele diz isso. Matitiarro, capítulo... É 13, é? É 13? É 13 ou é 23? É 13. 41. 13 e 41. O Filho do Homem enviará seus anjos e eles tirarão do seu reino tudo o que faz pecar e todas as pessoas distanciadas da Torá. No reino do Mashiach não vai ter ninguém distanciado da Torá. Ninguém com a cabeça dizendo. Ninguém que na cabeça pensa, que no coração vive. A Torá foi abolida. O quê? Não no reino do Mashiach. As pessoas veem ele, mas não o ouvem. Inclusive o povo de Israel, que deveria ouvir. Se ouvissem, iriam se impactar com tal nível de justiça. Não há rabino na terra, desde o primeiro até o último. Desde o primeiro rabino que surgiu. Desde o primeiro mestre que surgiu. Ezra. O primeiro, Ezra. Nessa estrutura de Parush, né, de fariseu. Nessa estrutura eu estou falando, né? Muitos vão dizer, Moshe. Né? Eu diria, se colocar Moshe, que é considerado por muitos o maior de todos os profetas, eu digo, o Mashiach é maior que Moshe. O Mashiach é maior que Moshe. Porque o próprio Moshe diz, depois de mim vem um, né? Semelhante a mim, mas ele se coloca, inclusive, como abaixo dele. Porque o próprio Eterno diz que aqueles que não ouvirem as suas palavras, prestarão contas a mim. Mas ele nunca disse isso para Moshe. Moshe, aqueles que não ouvirem a tua palavra, prestarão contas a mim. Mas aquele que vem após Moshe, porque ele foi muito mais ainda que Moshe. Gente, não há igual. Ouçam o que ele diz, porque isso é um mandamento do Eterno. Ouçam o que ele diz. Nós ouvimos, mas não ouvimos. O texto deixa claro no livro de Devarim. Ouçam o que ele diz. Ouçam o que ele diz. Capítulo 18. Vamos então ler esse texto. Capítulo 18 de Devarim, verso 18. Levantarei para eles um profeta, semelhante a você, dentre os parentes deles. Porei minhas palavras em sua boca. E ele dirá tudo o que lhe ordenar. Foi o que o próprio Yeshua disse. Eu não digo de mim mesmo, mas daquele que me enviou. Quem não ouvir as minhas palavras, diz Adonai, que ele falará em meu nome, prestará contas de si mesmo a mim. Prestará contas de si mesmo a mim. Então, é um mandamento. Ouvir. Mas as pessoas não ouvem. Vêm, mas não ouvem. Vêm, mas tapam os ouvidos.
não percebe, não observa, não analisa, porque já criou uma casca, já criou um campo de força. É impressionante. Tem um véu na frente, os ouvidos estão tapados. Coloca os dois lados nisso. Os dois lados. Não é só os judeus. Os goim também. As nações também. As nações não ouvem Yeshua. O que é que as nações ouvem? As nações ouvem os concílios, as doutrinas. Para o Hashem. Tem misericórdia, Adonai. As nações ouvem as religiões, que não deixam nem Yeshua falar. É os líderes que dizem, os líderes é que falam o que Yeshua quis dizer. Mas não seria melhor ouvir o que ele fala? E aí, às vezes coloca o que ele fala, mas pega uns pedacinhos de texto assim, faz um recorte, faz uma edição. Sabe essas pessoas que fazem edição de televisão, edição de filme, que a pessoa vai lá, faz um filme que filma 4 horas, aí ele vai editar para ficar 1h30, aí corta um mundo de coisa, aí faz uma edição incrível, é assim. Às vezes pega uma coisa sem contexto, mas o que ele fala, a mensagem dele, não ouve. São tantas mensagens sobre isso. Quantas mensagens aparecem sobre isso? Ele falando sobre a prudência, o ser humano que é prudente, que é aquele que ouve a Torá e pratica. O imprudente, que é aquele que ouve, mas não pratica, e assim sucessivamente. Ele fala, quer ver uma coisa que ele fala, as pessoas não ouvem? Ele diz que o caminho dele é estreito. O caminho é difícil, a porta é estreita. Que seguir o caminho dele, que seguir os seus ensinamentos, que são os ensinamentos da Torá, do Eterno, a pessoa não vai ter facilidade na vida, não, como pensa, não. O caminho é estreito. E terá aflições. Mas ele vai estar sempre para o Hashem. Não ouve quando dizem que naquele dia, no dia do julgamento, muitos irão dizer: em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós curamos, em teu nome nós expulsamos demônio. E Yeshua vai dizer para eles na cara, abertamente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, transgressores da Torá. Não, a pessoa não ouve. Ele sempre usa isso, sempre utiliza isso. As pessoas não ouvem. Não escutam. Vimos, mas não ouvimos. As pessoas têm que parar de ver Yeshua e ouvir Yeshua. O mais importante é ouvi-lo. Ouvir o que ele veio a dizer. Ele veio trazer techuvá, arrependimento. Mas a arrogância é tanta de todos os lados. De todas as partes é muito grande a arrogância. Que não querem dar o braço a torcer. Não querem se arrepender. Baruch Hashem. Nós vimos e não ouvimos. Ouça Yeshua. Ouça hoje. Enviarei um profeta semelhante a mim. O Eterno enviará um profeta semelhante a mim. Vocês devem ouvir o que ele tem a dizer. Você deve ouvir as palavras do Eterno que sairão pela boca dele. E quem não ouvir, prestará contas. Ouça Yeshua. Voltando, Reuven não assume a responsabilidade e continua afirmando, com aquela arrogância de sempre, não ter nada a ver com o ocorrido. Shimon ficou preso por 3 dias, segundo os sábios, por ter sugerido matar Yosef. Naquele dia, Yosef viu que aquele que estava mais inclinado a matá-lo era Shimon. Shimon, aquele mesmo que no 3º dia
da Brit Milá dos habitantes de Shechem, mataram todos, junto com Levi, mataram todos os homens de Shechem. A diferença entre Yehuda e Reuven. Vamos ver mais uma diferença imensa. Da água para o vinho. Capítulo 42. Agora eu quero que vocês vejam comigo o verso 37. Baruch Hashem, bendito seja Adonai. Capítulo 42 de Bereshit, Gênesis, verso 37. 42, 37. Baruch Hashem, bendito seja o Eterno. Esse texto, vamos dar só o contexto para vocês, que alguns acabam não lendo toda a porção, mas quem leu sabe quando chegar a esse texto. Shimon ficou preso até eles voltarem em custódia. Claro que ele não ficou preso o tempo todo, né? Que Yosef pediu para soltá-lo depois. Ele ficou lá no Egito. E eles só podiam voltar e pegar mais alimentos se levassem Binyamin. É óbvio que jamais Yaakov ia liberar assim com facilidade a última coisa que restava de Rachel. Claro que não. É claro que não. Então, novamente, assim como nos textos acima que vimos, novamente, Yehuda e Reuven se colocam como os líderes dos irmãos. E cada um irá pleitear com o pai. Cada um irá negociar com o pai. Por quê? Se não forem com Binyamin ao Egito, todos morrerão. Agora, uma pergunta que eu faço é essa aqui. Se de repente o pai não deixasse Binyamin ir ao Egito, será que Yosef em algum momento iria ceder do seu plano e iria enviar comida para o seu pai, para os seus parentes? Né? Essa é uma pergunta. Ele estava decidido a colocar esse plano dele em ação. Um plano que fizesse de uma certa forma os irmãos sofrerem um pouco, pelo menos um pouco do que ele sofreu. Pelo menos um pouco. Claro, os irmãos jamais poderiam sofrer o que sofreu Yosef, né? Só se passasse pelo mesmo que Yosef passou. Mas parece que Yosef queria dar uma lição nos irmãos, vamos dizer assim, né? Mas é só uma pergunta da minha própria cabeça. Então Reuven, como o mais velho, como ele se achava o líder dos irmãos, apesar que não era, mas ele se achava. Então ele vai tentar convencer o pai. E preste atenção o que diz Reuven para o pai. Olha só. E a solução que ele... O argumento que ele usa para o pai é claro, indiscutível, o que é realmente a sua personalidade, o que é o seu caráter. E o argumento que usará Yehuda é claro que é a sua personalidade, o seu caráter. Cada um. Vamos ver o vinho e a água. Ou melhor, a água, que é Reuven. Reuven, inclusive, é chamado de água pelo pai. Reuven é chamado de... Por que eu usei da água para o vinho? Não fica pensando lá no primeiro milagre de Yeshua. Quem viu o vídeo deve ter pensado isso. Mas não. Porque Reuven é chamado de água pelo pai no capítulo 49. Quando o pai diz, Reuven é inconstante como a água. Por isso que a bandeira, a insígnia
da tribo de Reuven eram umas águas, né? Umas águas assim, em movimento, como em ondas. Reuven é inconstante como a água, inconstante. Ele não tem uma firmeza, ele não se firma, ele é inconstante. Ora está de um jeito, ora está do outro, ora está triste, ora tá alegre, ora está calmo, ora está estressado, ora acredita, ora não acredita. Não se firma em nada, não se fixa em nada. Agora, apesar de Yehuda ser chamado de leão, mas se você observar, está escrito lá sobre Reuven pelo pai, o pai fala sobre o vinho. O pai fala sobre o vinho, sobre o sangue das uvas, né? O pai diz no capítulo 49 sobre Yehuda, presta atenção, capítulo 49, verso 11. Amarrará seu jumento à vinha, a cria de seu jumento será amarrada à vide. Ele lava as roupas com vinho e suas capas no sangue de uvas. Veja, ele lava as roupas com vinho. Não é água que ele usa, não. Ele usa vinho. E as capas no sangue de uvas, que é o vinho, né? Então, o vinho é relacionado a Yehuda. Por isso que o seu descendente terá esse símbolo também do vinho. O vinho simbolizando a alegria, a força de Adonai, que é a nossa força, que é a alegria em Adonai. E o vinho, o símbolo da remissão dos pecados. Daquele que dá a sua vida, a vida está no sangue, que dá a sua vida, ou seja, o seu sangue, para a remissão dos pecados. Baruch Hashem. Agora veja, Reuven, a água e Yehuda, o vinho. Da água para o vinho. A diferença é essa. Eu fiz essa comparação, essa midrash entre os dois. Reuven a água e Yehuda o vinho. Vai Omer Reuven el Aviv, e falou Reuven para o seu pai, Lemor, dizendo, Et shnei banai tamid imlo avienu elecha. Tna oto al yadi va'ani ashivenu elecha. Olha só o caráter de Reuven. Se eu não trouxer de volta para você, se eu não o trouxer de volta para você, aqui estão meus 2 filhos, mate-os se eu não trouxer de volta a você, o Senhor, o seu filho. Ponha-os sob meus cuidados. Ponha-o sob os meus cuidados. Eu o trarei de volta a você. E se eu não trouxer, pode matar meus 2 filhos. Imagine só. Imagine só. Olha a proposta. Se ele não traz de volta Beniamim, o pai pode matar os 2 netos. Imagine Yaakov, que já perdeu Yosef, Shimon também já não sabe se volta, Beniamim não volta, e agora ele vai matar os 2 netos. Imagine qual ser humano que vai matar os seus descendentes. Imagine. Que homem maluco é esse? Não. É que ele nunca assume nada, ele tira Ele podia dizer, se eu não trouxer, você me mata. Já era uma loucura, né? Que o pai não ia matar o filho. Mas ele não fala me mata, não. Ele coloca os filhos. É os filhos que vão sofrer, não ele. Ele não. Ele não vai sofrer nada. O único sofrimento dele seria a perda dos filhos, mas
Ele não se coloca assim, olha, se eu não trouxer, arranque minha mão, arranque meu pé, me mate, faça qualquer coisa. Ou seja, é o tipo de gente, a água, é a água. A água, ela não se firma, porque ela está sempre em movimento. Sempre inconstante. Nunca assume as suas responsabilidades, transfere para os outros. Que recaia sobre os meus filhos. Quer dizer, se eu errar e não trouxer, se eu falhar, quem deve sofrer é os meus filhos. E sofrer logo o quê? A morte. Eu não. Ele vai continuar vivo. Quem pagará por ele é os filhos. Quer dizer, ele não assume nada. Agora vamos ver. O pai não aceita, claro. Quem é que aceitaria? Né? Vamos ver o capítulo 43 e o verso 9. Capítulo 43 e o verso 9. Verso 8 e verso 9. Baruch Hashem. Yehuda disse a Israel, seu pai, envie um menino comigo, o jovem comigo, Naar, e faremos os preparativos e partiremos. Faremos os preparativos, nos prepararemos. Não iremos de qualquer jeito, não. Vamos nos preparar, vamos verificar. Sabemos a distância, então a gente já sabe onde vai dormir, onde vai parar, onde não vai, que dia mais ou menos vamos chegar. Vamos fazer os preparativos e partiremos para permanecermos vivos e não morrermos. Nem nós, nem você, nem nossos filhos pequenos. Presta atenção agora o verso 9. Anohi ervenu miadi. Eu garantirei pessoalmente a segurança dele. Você pode pedir contas de mim, da minha mão. Tevakshenu in lo haviotiv elecha vehitzagtiv lefanecha vechatati lecha kol hayamim. Olha que coisa bonita esse texto. Que coisa bonita. Se eu pecar, se eu errar, se eu falhar em trazê-lo a você e não apresentar aos seus olhos, que eu carregue a culpa para sempre, que eu carregue o pecado. A palavra é ratati. Eu carregarei esse pecado comigo para sempre. Lecha kol hayamim. E o pecado, e esse pecado, e eu pecarei, e eu estarei em pecado. Kol hayamim, por todos os dias. Por todos os dias. Cobre da minha mão. Cobre de mim mesmo. Eu assumo a responsabilidade. E qualquer coisa que acontecer, esse pecado será meu para sempre. Eu carregarei esse pecado para sempre. Você vê a diferença da água para o vinho. E é interessante esse midrash colocar o Yehuda como vinho, porque ele assume a responsabilidade, ele reconhece os seus erros e principalmente ele carrega a culpa. Perceba o que ele disse. Eu carregarei esse pecado comigo para sempre, por todos os meus dias. Isso tem a ver com o vinho. O vinho é o símbolo da remissão dos pecados. O símbolo do sangue do Mashiach. Ben Yosef, aquele que veio para trazer techuvá, trazer arrependimento, trazer remissão dos pecados,
salvar as pessoas dos pecados delas. Essa salvação é isso aí, libertação. Libertar as pessoas do sistema religioso pagão, libertar as pessoas das doutrinas, libertar as pessoas do paganismo, da idolatria. E carregar, como está no profeta Yeshayahu, sobre ele o pecado de todos nós, o pecado do seu povo. É muito parecido e não poderia ser outra pessoa a dizer isso que não Yehuda, que é dele que vem Yeshua, é dele que vem o Mashiach. Reuven é o símbolo da água, inconstante. A água, ela purifica, mas logo depois suja-se de novo. E ela purifica superficialmente. Ela purifica o corpo, mas não a alma. Para o Hashem. A água pode purificar o corpo. Externamente. Aos olhos das pessoas, opa, tá tudo tá limpo. Mas será que limpou por dentro? Claro que não. Claro que não. Por dentro somente o sangue. Somente o que corre nas veias, o sangue. Somente o sangue. O sangue purifica a alma. Não há remissão de pecado sem derramamento de sangue. Baruch Hashem. Obrigado, Adonai, pela tua Torá, que é lâmpada para nossos pés e luz para nosso caminho. Essa é a diferença. Reuven não assume nada. É totalmente exterior como a água. E Yehuda assume, tem caráter. Assume a culpa. Assume a responsabilidade. E por isso o Eterno fez dele a tribo do Mashiach. O Eterno não escolheu Yehuda por jogando um dado para cima e falou, caiu aqui nele. Não. Escolheu Yehuda porque ele teve muitos erros, mas sempre reconheceu e se arrependeu. David Hameler, ele foi escolhido, não foi porque jogou um dado para cima e falou, eu gostei desse aqui, vou escolher isso aqui. Não. Porque ele era um homem segundo o coração de Adonai. Ele cometeu muitos erros, hein? David Hameler, mas se arrependia. Se arrependia. Confessava o pecado. Quantos salmos tem ele confessando os pecados? Reconhecia os seus erros. Quando ele cometeu aquele pecado terrível, terrível. Eu considero o pior pecado de Davi. Que ele cometeu contra Uriá, o Reti. Quando ele possuiu a mulher dele, não só isso, mas quando ele matou. Ele matou. Não com a sua mão, mas com a sua boca. Ele mandou matá-lo. Para ficar com a mulher. E o profeta vai a ele e diz a ele os seus erros. Ele poderia dizer, olha, sai da minha presença, eu sou o rei. Eu não errei assim não. Eu não cometi isso assim errado não. O erro foi dele. Eu mandei ele voltar para casa e ele não quis. Ele reconheceu. Assim como Yehuda, quando reconheceu o erro que cometeu contra a Nora e disse, ela é mais justa que eu. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Baruch Hashem. Bom. Bendito seja Adonai. Ainda no capítulo 43, após ele dizer isso, é claro, que a resposta do pai no verso 11, se for assim, faça o seguinte, peguem seus recipientes, enchem-nos com os melhores produtos da terra e levem um presente ao homem. E aí fala os presentes para levar para o homem, que ele nem sabia que era Yosef. Mas ele, na mesma hora que ele ouve o argumento de Yehuda, porque tudo na vida é argumentos. Uma boa palavra, um bom argumento, você pode salvar alguém. Você pode mudar a mente de alguém.
o intento de alguém. Às vezes a pessoa está pensando em se matar, mas se você der uma boa palavra para ela, um bom argumento para ela, ela muda o seu intento. Por causa de muitos bons argumentos, muitas guerras foram terminadas ou não aconteceram, na maioria das vezes. Por causa de um bom argumento, guerras não aconteceram. Agora, por causa de palavras duras e por causa de palavras colocadas na hora errada, muitas guerras e muita destruição foi cometida. Às vezes, palavras que são colocadas e mal interpretadas, palavras colocadas de forma totalmente equivocada, em momentos equivocados, trazem caos. Mas uma boa palavra, uma palavra no momento certo, a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Ter sabedoria, né? Então veja como Yehuda conseguiu convencer seu pai através de um bom argumento. Verso 14. Ve'el Shaddai iten lachem rachamim lifnei ha'ish ve'shilach lachem et achichem acher ve'et Binyamin va'ani ka'asher shacholti. Echol dos dois. Shacholti. Que El Shaddai conceda sua graça, sua misericórdia. Rachamim, sua misericórdia a vocês. Que El Shaddai conceda sua misericórdia a vocês, aos olhos do homem, para que ele solte seu outro irmão, bem como Binyamin. Quanto a mim, se eu devo perder meus filhos, eu perderei. Ka'asher shacholti, se eu tenho que perder, shacholti, perderei. Bom. É bem interessante que Yaakov se lembra do seu pai no capítulo 28 de Bereshit, verso 6. O seu pai, Yitzhak, no capítulo 28, que ainda era vivo nesse período, diga-se de passagem, ele ainda era vivo, Yitzhak ainda era vivo. Ainda é vivo. Está vivo ainda. Isso vocês vão ver na próxima porção. No capítulo 28, verso 6, verso 6, não, é verso 6? É. Verso 6. Deixa eu ver se é verso 6 aqui. Verso 6 não, pessoal, me perdoe. Verso 3, aí está verso 6. Mas deixa eu corrigir aqui, né? Aqui é 3, viu? 3, verso 3. Que é o Shaddai, o abençoe, torne você fértil e aumente seus descendentes até que se torne uma Kehilat, uma assembleia de povos. Então, ele lembra do seu pai quando o enviou para fora da terra prometida, para fora de Israel, para fora da terra que o Eterno prometeu. O despediu utilizando o termo El Shaddai, Shin, olha que Shaddai aqui, ó. Shin, Dalet e Yud. Há duas explicações para essa palavra Shaddai. Duas. A primeira é essa. O Shin é a abreviatura de Shomer, guardador, protetor. O Dalet. A palavra Dalet quer dizer porta. O plural, Daltot. Guardador das portas. E Yud
de Israel, o guardador das portas de Israel. O guardador das portas de Israel. Aquele que guarda Israel. Porém, na época que Yitzhak disse isso a Yaakov, não existia ainda Israel, né? Não existia ainda o nome Israel, ninguém tinha revelado ainda esse nome. O Eterno não tinha dito ainda o nome que seria do povo. Não, ainda não. O Eterno só fala esse nome para Yaakov. Então, eu fico nesse momento com a segunda explicação. Não é que Shaddai não signifique Shomer da todo Israel. Também. E assim estão em praticamente todas as mezuzot, nas casas, nas portas do povo de Israel. Colocam a mezuzá com o Shin, com o Dalet, com o Yud. Ou só com o Shin de Shaddai, aquele que guarda. Shomer, o guardador. Mas Shaddai também significa, a palavra Shaddai vem de Shad, que quer dizer peito, seio, teta. Peito que amamenta, peito. Ou seja, Shaddai, aquele que nos amamenta. Aquele que nos dá de mamar. Em que sentido? De nos alimentar, de nos proteger. Porque quando você lembra da amamentação, você lembra de uma criança indefesa que não sabe falar, que não sabe se expressar, a única coisa que pode fazer é chorar. Mas ela não tem como pedir a mãe de outra forma, a não ser chorando. E depende totalmente da mãe, que ela não pode sair do berço, sair andando, ir até a geladeira, abrir a geladeira, preparar né? Ela depende totalmente da mãe, do cuidado da mãe, da proteção da mãe. Se a mãe não cobri-la, não cobrir a criança, por exemplo, a criança pode sentir frio, pode... Né? A criança não tem noção alguma das coisas, ela depende totalmente da mãe. Por isso que o Eterno diz no profeta Yeshayahu, uma mãe que amamenta não esquece do seu filho, mas ainda que ele se esqueça, eu todavia nunca te deixarei e nunca te abandonarei. Para o Hashem. Então esse é o Shaddai que Yitzhak ouviu do seu pai Abraham e agora falou para o seu filho Yaakov. E Yaakov fala agora para os seus filhos. Mas Yaakov já sabe sobre Israel. Então Yaakov já conhece esse termo, mas quando ele ouviu, e os dois termos, os dois significados se entrelaçam, porque os dois significam justamente essa proteção, esse cuidado, um cuidado íntimo, uma dependência. Quem vai guardar vocês é El Shaddai. Quem vai guardar vocês é o Eterno, o Todo-Poderoso. Ele vai cuidar de vocês como uma mãe cuida do seu filho. Ele nunca abandonará vocês. Ele nunca deixará vocês. Nunca te abandonará e nunca te deixará. Porque ele é El Shaddai. Shomer Daltot Israel. O que guarda as portas. A tua entrada e a tua saída. Assim, nos abençoou Yaakov, abençoou seus filhos. Assim eles foram abençoados. Assim foram abençoados. Eles foram. Eles seguiram. E agora quem toma a dianteira após ter acertado com o pai. Quem acertou com o pai? Quem conseguiu que o pai liberasse Binyamin? Yehuda. Então Reuven, ele agora não está mais na frente de nada. Quem está na frente é Yehuda. E Yehuda que está agora conduzindo, dizendo o que fazer, o que não fazer, o que falar, o que não falar, por qual caminho conduzir. Ele está indo à frente de todos.
ele vai à frente de todos nesse momento. E eles chegam, se encontram com Yosef. Yosef revê os seus irmãos. E quando ele vê Binyamin, ele não se contém em chorar. Todos são colocados de acordo com o seu nascimento, a ordem de nascimento. Eles ficam impressionados com isso. Binyamin é aquele que não fala nada, mas recebe muitas bênçãos. Ele recebe muito mais do que todos os seus irmãos em relação a roupas e também alimentos. Mas Yosef estava determinado em dar uma lição dos irmãos. Ele estava determinado a isso. Ele estava determinado em fazer com que os irmãos, pelo menos, entendessem um pouco do sofrimento que ele passou. Por isso, ele bola um plano mirabolante, como já tinha feito na primeira vez, de devolver o dinheiro dos irmãos. Mas dessa vez ele vai além. Dessa vez ele coloca o copo, o seu copo, que ele chama o copo de adivinhação, o copo de prata. Kos em hebraico. Kos. O copo. O copo de prata. Né? O copo que só Yosef utilizava. E ele chama o copo de adivinhação. Por que ele chama o copo de adivinhação? Ele chama porque os irmãos ficaram impressionados como é que eles sabiam a ordem de nascimento. E ele tem que inventar que foi o copo. Que ele consegue, através daquele copo, adivinhar. Como todos sabem que os egípcios são extremamente ligados ao ocultismo, a esse tipo de coisa, adivinhação. Então ele utilizou da técnica que ele tinha. Não falou diretamente com os irmãos, obviamente. Ele falou através de intérprete. Esse copo de prata, ele ordena que se coloque Geviá HaKesef, né? A taça de prata. Geviá HaKesef. Tassim Befi, na boca. Amtachat HaKaton. Então, coloque o meu copo de prata na boca do saco do menor, do mais novo. E é isso que fazem. Ele vai mais além ainda, porque agora ele quer ver o que vai acontecer com alguém, filho também de Rachel, que cometeu um erro grave diante deles, que os deixou em apuros. O que eles vão fazer? E ele vai fazer de tudo, inclusive, para os irmãos irem embora e deixar Binyamin lá, ver se os irmãos iriam fazer isso. Ou se eles iriam vendê-lo ao Egito, ou se eles iriam ficar com ele, abraçá-lo ele queria ver se a história dele se repetiria de alguma forma, claro, em proporções diferentes. Se os irmãos iriam odiar Binyamin e virar as costas para ele, ou se iriam abraçá-los independente do seu erro gravíssimo. Isso acontece justamente após acharem, e todos foram unânimes em dizer que eles não eram ladrões e que se o copo tivesse no saco de algum deles que podia matá-lo.
E quando rasgam, começaram do maior até o menor. E quando rasgam, e quando abrem o saco de Beniamim, ali estava o copo do mais velho. E todos foram dizendo, não, vocês estão perdendo tempo. Quando chega em Beniamim, acabou-se. Vocês devem imaginar o que passou na mente de cada um deles ali. E o mais incrível de tudo, o mais interessante de tudo, é que você não vê Beniamim falar uma palavra sequer, nem dizer, não fui eu não fiz isso. Armaram para mim. Eu nunca toquei nesse copo, nunca vi esse copo. Vi lá, mas não toquei. Eu jamais faria isso porque eu quero um copo desse. Eu não fiz isso. Beniamim não fala uma palavra sequer. Porque existe um advogado dele chamado Yehuda, que prometeu ao pai. Ele disse ao pai, eu assumirei toda a culpa. E é o que ele faz. Yehuda e seus irmãos chegam à casa de Yosef. Yehuda diz para Yosef, Vaiomer Yehuda, Manomar, Ladoni, Manedaber, Umanitsetadak, Ha Elohim Matzah et Avon, Avadecha, Hinenu Avadim, Ladoni, Gam Anachnu, Gam Asher, Nimtza Hagavia Beyado. Não há nada que possamos dizer a meu Senhor. O que diremos? Não há forma de nos justificar, ou seja, reconhecemos os nossos erros, os nossos pecados. Elohim revelou a culpa de seus servos, por isso somos aqui escravos de meu Senhor. Nós e também aquele cuja posse do copo foi encontrada. Ele, porém, respondeu, Elohim não permita agir dessa forma. O homem em cuja posse o copo foi achado será meu escravo. Quanto a vocês, vão em paz para seu pai. Veja que proposta termina essa porção. Veja que proposta a porção é cortada, é terminada. Mas veja a proposta de Yosef. O que é que Yosef está tentando fazer, gente? Ele está armando o mesmo cenário, claro, de proporções totalmente diferentes, mas a essência é a mesma. Ele fez os irmãos verem o erro de Beniamim, um erro gravíssimo, que não foi de Beniamim, obviamente, foi armado. Ele fez os irmãos sentirem raiva de Beniamim, o filho de Rachel, o filho amado de Jacob, o que restou. E eles tiveram a chance de deixá-lo lá e ir embora para o seu pai. Porque não foram eles que fizeram aquilo. Foi o Beniamim que meteu a mão lá e roubou o copo. E o próprio governador do Egito disse, podem ir embora. E eles podiam justificar o pai. Ele fez isso. Fez. Diante de nós vimos. O copo estava no saco dele. Qual era melhor? Perder ele ou perder todos os outros? Não era melhor a gente voltar ou perder todo mundo? O que é que o senhor prefere? Perder todos os filhos ou perder só Beniamim? Mas Yehuda, vocês vão ver aí já na próxima porção.
Yosef armou toda a situação. Ele criou todo esse cenário. Que se os irmãos fossem os mesmos de 23 anos atrás. 30 mais 7, 37, mais 2, 39, 22, 23 anos atrás. Se os irmãos fossem os mesmos, teriam vendido o Beniamim para o Egito. Teria entregue Beniamim ao Egito. E aí poderiam, nem precisavam mentir para o pai. Falariam a verdade ao pai. Teriam argumentos, nem precisaria matar um cabrito. Teriam argumentos para mostrar ao pai o erro de Beniamim. Não ia ter uma foto, né? Tirar uma foto lá do copo e tal, mas teria argumentos. Ele criou todo o cenário, ele criou toda a situação. Ele quis reviver todo aquele momento. Ele quis voltar ao passado. Ele quis lavar a roupa suja. Foi isso que quis Yosef. Esse era o seu plano. E o seu plano era ir mais além. Ele não conseguiu. Ele não vai conseguir ir além do que ele planejou. Por causa de Yehuda. Por causa das palavras de Yehuda, por causa da mudança dos filhos de Israel. A diferença daqueles da época em que ele foi vendido. Aí que ele não suporta e vê realmente. Houve mudança nos irmãos. A nossa proposta nessa tarde foi essa. Da água para o vinho. Não é à toa que Yehuda se coloca como um líder e se torna um líder. Um líder não é aquela pessoa perfeita, que nunca errou, que não cometeu erros. O líder é aquele que não vê a si mesmo, mas vê o próximo. O líder é aquele que serve aos interesses do povo. O líder é aquele que é humilde, não arrogante. O líder é aquele que reconhece os erros, que assume as responsabilidades. Esse é Yehuda. O vinho. E Reuven, a água. Reuven, quero terminar com vocês, é aquele em que o próprio Yaakov disse no capítulo 49, verso 4, você é instável como a água, por isso sua superioridade terminará. Sua superioridade terminará. Eu finalizo com 2 textos dos profetas sobre a vida de Reuven, que é muito interessante para você pensar um pouco, você que está me escutando. O primeiro está no livro do profeta Sofonias, capítulo 2, verso 3. Procurem por Adonai, busquem pelo Eterno, todos vocês humildes da terra, que exercitam sua justiça. Os humildes são os que exercitam a sua justiça. A obediência cuidadosa de todos os mandamentos de Adonai, como ele nos ordenou fazer. Procurem a justiça. Procurem a humildade. Talvez vocês sejam ocultados, sejam guardados, protegidos no dia da ira de Adonai. Já viu que o arrogante. E por último, um pouquinho antes, umas páginas antes, um pouco,
Profeta Nahum. 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 Naum. Capítulo 1, verso 3. Adonai é vagaroso para irar-se, mas grande em poder, e ele não deixa o culpado impune. Ele não deixa o culpado impune. É vagaroso em irar-se, mas ele é grande em poder e não deixará o culpado impune. Arrependa-se. Faça techuvá. Baruch Hashem. Vamos recitar a Birkat Kohanim. Com todo o seu coração, com todo o seu ser, com toda a sua alma. Convido vocês a recitarem comigo esta brachá, esta bênção, com os corações, com a alma e também com o seu corpo virado em direção ao Monte Moriá, lugar que o Eterno escolheu dentre todos os lugares da terra, lugar onde seu trono será estabelecido para sempre. Yevarechecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panav elecha vehuneka, Yisa Adonai panav elecha veyasem lecha Shalom. Shem Yeshua HaMashiach Adoneinu Vemoshienu Hayakar. Amém. Elohim Melech Neemam Elohim é Rei fiel. Desejo a todos Shavua Tov Lekulam. Uma ótima semana a todos. Que o Eterno os abençoe e os guarde. Baruch Hashem.